Sabe aquele cara que fala: se romper aqui eu compro, ou só compro se romper a resistência. Ou pior ainda, se romper com candle cheio, é certeza que vai. Pois é, esse cara provavelmente perdeu muito dinheiro. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que realmente importa para você ver a confirmação de um rompimento. E já te adiantando, não é padrão gráfico, não é candle. Se você até o momento acha que é isso, então fica até o final que você vai entender o que é. Mas antes de começar o vídeo, eu vou deixar dois avisos aqui. O primeiro aviso é que deixa o like e se inscreve e ajuda a gente a bater uma meta de 1000 inscritos aqui no canal. Então vai ter conteúdo todos os dias aqui às 6 horas da tarde, então você pode vir aqui que religiosamente às 6 horas da tarde vai ter um vídeo aqui para você ver sobre mercado financeiro. Segundo recado, aqui o primeiro link na descrição é o link para você fazer uma abertura de conta, caso você não tenha conta em corretora. E aqui você ganha a plataforma da Profit Chart gratuita. Então, o primeiro link aqui. E o terceiro link é um link para você participar da nossa turma de alunos. Então, se você quer se especializar no mercado e operar como um profissional, terceiro link aqui embaixo. Então, vamos para o vídeo agora. Provavelmente você, quando aprendeu, assim como eu, aprendeu sobre suporte, resistência, canal de alta, canal de baixa. E você aprendeu a fazer todos aqueles tracejos de linha para cima e para baixo. Fez tudo. Fez a marcação, suporte, resistência em tempo gráfico maior e aí na hora que você entrou no rompimento, você teve uma frustração. O mercado voltou e te estopou. E eu não estou aqui para criticar a análise gráfica, mas você precisa entender que um rompimento ele exige alguns fatores que não é um padrão de candle. E aí é que entra uma ferramenta que se chama Footprint que você vai conhecer hoje. Se você já ouviu falar sobre Footprint, deixa aqui nos comentários se você já conhecia. Então vamos falar o que é um rompimento. A gente tem ali as linhas que a gente traça, logicamente, para determinar regiões que o mercado não ultrapassou. Então, acima a gente vai traçar regiões de resistência, abaixo vai traçar as zonas de suporte. E ali são zonas que o mercado bateu várias vezes e não conseguiu efetuar o rompimento e ele não conseguiu ultrapassar aquelas regiões. E por que isso acontece? O mercado ele é feito de fluxo, o mercado ele é feito de movimentação, de dinheiro. Então, se você observar, o primeiro ponto que a gente aprende ali para confirmar um rompimento se chama volume financeiro, que mostra para a gente ali o volume, né, a barra de volume maior. Quanto maior o volume, mais chance daquela região ser rompida. Então, isso aí já diz um pouquinho sobre o que é o mercado. O volume financeiro ele exige um volume de negociações naquela região para que ela aconteça. Só que você precisa ter clareza do quanto que precisa de volume financeiro para que aquela região seja rompida. E aí que entra o Footprint. O Footprint ela é uma ferramenta que você acha dentro do Profit Chart. Eu vou te mostrar nesse vídeo, assim como eu mostrei no vídeo anterior, como que você adiciona essa ferramenta dentro do seu gráfico para que você entenda e de uma vez por toda você não caia em tantos rompimentos falsos. Não vou te prometer que você vai operar todos os rompimentos de forma 100% assertiva, porque não existe nada 100%. Porém, vai diminuir drasticamente os erros dos seus trades de rompimento. Então vamos lá para a tela do meu computador para você ver como que coloca a ferramenta e como você vai ver a confirmação de um rompimento. Então aqui novamente vamos para o gráfico do índice futuro. É o gráfico que eu mais opero, é o gráfico que a grande maioria das pessoas provavelmente que estão vendo esse vídeo operam. É o ativo mais comum de se ver aí as pessoas operando. Então, primeiro ponto aqui, sempre eu vou deixar o gráfico cru para vocês verem no primeiro momento como que vocês vão adicionar, né, a ferramenta e explicar para vocês na prática. Então, assim, se vocês verem o meu gráfico 100%, vocês vão ficar muito confusos. Então, sempre vai estar aqui de forma zerada. O primeiro ponto, como que vocês vão adicionar a ferramenta de Footprint? Vocês vão vir aqui em qualquer vela, dar um clique duplo em cima da vela. E vocês vão ver aqui, ó, nas propriedades do indicador de preço, que você tem aqui os tipos de velas. E lembrando que se você tem o Profit One, XP Trader, Toro Trader, vocês não vão ter isso aqui, provavelmente. Isso aqui é realmente uma ferramenta para Profit Chart. E vocês vão colocar aqui Tape Reading. E aí vocês vão aplicar.
aplicando o Tape Reading vão aparecer essas caixinhas aqui embaixo, caixinhas verdes e vermelhas, que eu já vou explicar para vocês o que é. Mas se vocês quiserem um vídeo específico falando sobre footprint somente, deixa aqui nos comentários, quero um curso sobre footprint, que eu vou fazer um mini curso aqui explicando para vocês sobre o footprint. Então aqui, se eu fosse olhar para o gráfico cru, o que eu tenho? Eu tenho uma linha de tendência de alta aqui, né? Um gráfico trabalhando com topos e fundos ascendentes, onde aqui eu teria o suporte e aqui eu teria o ponto de retorno, né? O ponto de retorno mais conhecido como resistência. Então se eu venho aqui para fazer marcações, o que eu vou fazer? Eu estou no tempo gráfico de 60 minutos, olhando como o padrão clássico que a gente aprende, vocês vão pegar as regiões aqui mais baixas, né? Regiões onde tiveram vários fundos, né? 1, 2, 3 toques, né? 3 fundos. E eu vou colocar aqui como um possível suporte. Aqui eu vou traçar regiões de topo, que foi rompida, né? Região que já foi rompida. E assim por diante. A gente vai vendo o passado do ativo para entender as regiões possíveis de parada do preço. Então vamos pegar aqui e fazer um breve estudo para vocês entenderem isso. Então tenho aqui, estamos no Infoot, como eu falei para vocês, estou no gráfico de 60 minutos. O que eu tenho aqui para trás? Ó? Eu tenho que tentar identificar algo dentro da região que eu estou trabalhando. Então qual é a região que eu estou trabalhando agora? Vamos traçar uma linha lá para a gente ficar situado. Então eu tenho aqui a região que está sendo trabalhada agora, essa é a região. Show de bola. Isso aqui, galera, price action puro, viu? Vocês vão entender aqui como é que funciona na prática. Então, quando eu vejo essa região que eu marquei lá, que é a região que ele está trabalhando agora, o que eu identifico? Identifico que coincide com algumas regiões. Região de topo, região de fundo, e aqui a gente começa a fazer o quê? Pensamentos de próximas paradas, né? Então aqui, já que ele está trabalhando ali atrás, atualmente com o rompimento, eu tenho que ver, cara, qual poderia ser o próximo ponto de parada para o mercado. E aí eu vou tentar achar o quê? Topos e fundos relevantes nessa região. E aqui eu já começo a achar alguns, ó. Começo a achar fundos relevantes nessa região, aqui, que coincide com esse, que coincide com essa região aqui também. E aí eu vou marcando, fazendo marcações na região. Aqui tem outro fundo. Coincide com algum outro? Coincide com essa regiãozinha aqui, né, que o mercado chegou. E vamos fazer mais um aqui para não ficar tão longo também. Vamos colocar essa região de topo aqui. Não coincide com muitas, coincide com essas duas regiões aqui. E beleza. Então aqui seriam os nossos próximos pontos de parada, basicamente. O mercado está parando aqui, se ele romper essa região, ele teria um próximo ponto de parada aqui, e assim sucessivamente. Ah, mas Maxwell, e se o mercado rejeitar essa região? Aí eu tenho que achar possíveis pontos de suporte, aí eu venho aqui fazendo marcações. Região de máxima, região que tem relevância, e aí eu vou lá atrás. Qual seria a próxima? Vamos marcar as mais recentes para a gente não ter que ir lá atrás. Próxima região de topo aqui também. E aqui eu começo a fazer marcações na região para me situar, onde seriam pontos de compra e pontos de venda. Só que por que isso é algo errado? Por que isso aqui é muito superficial de falar? Porque quando o mercado chega nessa região, eu não sei como que o mercado vai chegar. Se ele vai chegar com força, se ele vai chegar fraco, se ele vai chegar ali com uma expectativa e um viés de rompimento ou não. Então, logicamente, tem que ter todo um contexto por trás para você tomar a sua decisão. Só que isso aqui é de forma clara, não é porque chegou com a barra elefante. Chegou com a barra elefante lá embaixo, então quer dizer que ele chegou forte, né, Maxwell? Não, porque existe uma coisa que se chama fluxo, existe uma coisa que se chama saldo. O saldo que essa vela precisa para romper as regiões, ele está dentro aqui do contexto do footprint para você entender. Então vamos lá para você entender agora. Então aqui eu tive uma tentativa de rompimento dessa região pela primeira vez, certo? Vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar o número nos candles para que vocês consigam enxergar melhor aí pelo vídeo. Então se você também não sabe como adiciona, você vem aqui, ó, contador de candles, que aí você vai saber se situar pelos números dos candles. É mais fácil. Então vamos lá, galera. Ó, candle número 4 aqui, ó. Esse candle tentou fazer o rompimento dessa região e não rompeu, certo?
E aí eu tenho que ver o que? Aí o footprint começa a me trazer a clareza que eu quero. Eu tenho que ver com qual saldo que essa vela chegou nessa região. Como que eu vejo essa vela? O que é o footprint, galera? O footprint ele é o fluxo dentro das velas. Então se você já operou footprint, você vai ver aqui na prática, um super dom da vida, né? Ó, como que a vela fica quando você abre ela bastante, ó. Ela vai... Calma aí que aqui não vai ficar legal. Quando eu diminuir o tempo gráfico vai dar para vocês verem melhor. Mas aqui, ó, eu consigo ver o saldo. Com quanto que chegou de acúmulo nessa região? Aqui em cima eu tenho o saldo da vela. 63 mil foi o saldo dessa vela. Então aqui eu tive 63.700 contratos, compradores, para tentar fazer o rompimento dessa região que foi rejeitada. Só que aqui eu vinha de um acúmulo, né? Então aqui acumulou, chegou no total aqui com 235 mil contratos. Então esse número de 235 mil é o número que eu tenho que guardar. Por quê? Porque se não rompeu com 235, quando o mercado chegar nessa região novamente, eu preciso o quê? Eu preciso que esse fluxo seja pelo menos maior do que isso para romper. E aí eu vou falar com vocês que logicamente existem algumas vezes que o mercado vai romper com volume menor, ou ele vai com volume maior e vai rejeitar da mesma forma. Então isso aqui, como eu falei, não é 100%. Mas vamos lá ver como é que o mercado abriu aqui na região e como que ele rompeu, com qual saldo que ele rompeu aqui na região. Ó. Então olha aqui, qual foi o dia que ele rompeu? Ele rompeu aqui, ó, com 33 mil, ele veio tocar e depois ele veio com 145 mil. Então, exatamente o que eu falei. Isso aqui está sendo ao vivo, eu não combinei essa aula, eu peguei um gráfico aleatório. Então aqui, ó, como que lá atrás com 200 e poucos mil, 234 ou 243 mil, ele não rompeu e aqui com 145 ele rompeu. Então aqui você vê que tinha uma grande chance dele rejeitar essa região. E pode ser que tenha uma grande chance dele voltar a trabalhar abaixo dessa região e não conseguir manter o saldo aqui. Por quê? Porque ele rompeu com saldo inferior. Então vamos buscar uma outra região para a gente fazer esse teste. Então aqui é questão de leitura, né, galera? Então vocês vão ver aqui que eu vou fazer os testes na prática mesmo, na íntegra com vocês aqui. Então vamos pegar essa região aqui, ó. Região que formou suporte e resistência basicamente aqui. Então vamos lá. Primeira vez que tentou romper aqui no candle número 7, ó. Candle número 7. Com quanto de saldo que ele estava? Acumulado, né? Tem que ser o acumulado, galera. 159. Não conseguiu romper. A próxima vez ele tem que vir com mais do que isso. Concordam comigo? Então aqui, olha como é que ele veio. Olha como é que a barra não influencia em absolutamente nada. Barra pequena com sombra superior e o saldo muito mais forte. Aqui uma barra muito mais cheia, com uma sombra superior também, mas a vela muito mais cheia. Então qual rompimento na análise técnica você confiaria mais? Esse ou esse? Esse, a vela está mais forte. E mesmo assim o saldo dele muito menor acumulado, 79 mil. E olha lá o rompimento que aconteceu. Aconteceu um rompimento aqui nessa vela número 2, ó. Número 1, perdão. Aqui ela já rompeu, ó. Com 78 mil, 82 e acumulou, ó, foi acumulando 78, 82, 116. Quanto que tinha aqui atrás? Vamos voltar ali e retornar quanto é que tinha aqui atrás? 159. O preço se manteve acima? Não, logo ele voltou para baixo. Não é uma regra, mas a grande parte das vezes acontece. E voltou. Vamos lá para quando ele teve outro rompimento, ó. 62, 119. Se segurou acima? Não se segurou acima, mas teve o rompimento. Como eu falei, é falho. Não é 100% das vezes, até porque a gente está no tempo gráfico maior também, né? Então isso aqui vai ter uma leitura mais ampla. Então vocês viram ali que todas as vezes ele falhou o rompimento ali, né? Mesmo rompendo de primeiro momento, ele depois voltou. Agora vamos ver a região de mínimas, né? Que ele foi formando aqui, como se fosse o nosso suporte. O que a gente teve de informação desse suporte que acabou rompendo e mantendo. Então é até interessante a gente ver isso aqui, porque ele manteve. Olha lá, a primeira vez que tocou, veio com o toque na mínima, mas olha o saldo acumulado, 2 mil de saldo positivo. Ainda tinha saldo comprador na região. Então no dia seguinte, tinha compradores aqui concentrados que o mercado jogou para cima.
Novamente veio, ó, candle negativo e olha, saldo positivo acumulado. Então vamos ver. Então aqui entendam o seguinte, vamos lá. Vocês estão vendo que as duas velas fecharam negativas e mesmo assim o saldo veio positivo. Então o que eu precisava aqui para romper essa região? Qualquer barra com qualquer saldo negativo, porque ele veio com saldo positivo nas duas velas. Então qualquer saldo negativo que viesse aqui, qualquer na probabilidade, teria chance de romper essa região, beleza? Então ali, vamos ver, ó lá, tocou na região novamente, ó. Olha aqui, olha a facilidade que ele teve para romper, né, de primeiro momento. De primeiro momento veio com 92 mil de saldo, rompeu. Depois acumulou para 151 e permaneceu e voltou para cima. Então agora outro saldo como referência, 151. Se 151 não conseguiu manter o preço abaixo, eu preciso de um saldo superior a isso. E aí a gente vê, ó, o mercado veio, vamos ver aqui na hora do rompimento. Olha, 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 veio com 106, 100 mil na verdade, depois veio com 131 e foi acumulando, ó, 150, 167 e foi vindo. Ó. Então agora ele começou a acumular e começou a ter fluxo suficiente para romper. Olha como que o mercado segurou abaixo da região. Ó, se manteve abaixo. Depois voltou para cima, beleza. Isso aqui é dinâmica, né? Isso aqui é dia a dia. Day trade, o próprio nome já diz, é day trade, é o dia. Então você tem que observar as regiões no dia, como que elas estão se comportando. Então isso aqui é para vocês entenderem que existe formas de vocês confirmarem um rompimento que te tragam mais segurança do que somente um candle. O candle em si, vocês viram ali atrás, o candle às vezes tem um candle muito forte, em que ele tem menos fluxo do que um candle pequeno. E se você não tiver essa clareza, você vai comprar a barra elefante, às vezes a barra elefante não tem saldo suficiente para romper a região. Por isso que os rompimentos são muito falhos pela análise técnica. Então existe os que funcionam, logicamente, um ou outro vai funcionar, mas na grande parte das vezes vão ser rompimentos falsos. Porque o institucional ele já sabe a parte técnica. Os analistas CNPIT, né, que são CNPI técnicos, eles sabem o que eles precisam fazer, né, a manipulação de preço ali que eles precisam fazer, que as pessoas vão comprar, que vão vender. Então joga uma barra elefante, joga o fluxo lá em cima na região que a galera vai posicionar a compra. Joga uma barra forte ali na região de suporte que a galera vai empurrar a venda. E aí o que eles fazem? Capturam liquidez e voltam o preço para cima. Então não caia mais nesse tipo de rompimento falso. Então isso aqui é uma breve introdução sobre o Footprint. O vídeo vai ficar muito longo se eu for falar sobre a ferramenta em si. Então deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo falando só sobre a ferramenta, porque dá para usar de inúmeras formas. Isso aqui é só uma forma que eu trouxe para vocês aqui como confirmação de rompimento. E ajuda a gente aí a bater os 1000 inscritos, se inscreve, deixa o like para espalhar esse vídeo. Se você curtiu, logicamente. Se você gostou, dá o like aí para que outras pessoas recebam esse conteúdo. E até o próximo vídeo.